tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Ótimo. Foi? Foi? Boa. Então vamos nós. Guto. Chama aqui pra gente. Cacrete. Crecate. Gente, eu hoje queria refletir com vocês. A princípio, estamos hoje num local diferente, onde a brisa... Bem humano, né? Bem humano. Hoje temos um público muito bom aqui, muito. Desde gente olhando na janela, mas agora já saiu. Já saiu. Tá bom, né? Tá bom, tá leve. Tacando o ovo em cima Tá bom, tá leve. Não joga não. Para despacho. Tá muito bom, né? Eu queria conversar hoje com o grupo, tanto com quem está assistindo com a gente, depois vai poder assistir com calma, tá vendo no Face. Se o áudio não tiver bom, nosso amigo Guto tá gravando e essa mensagem depois vai lá pro nosso canal no YouTube, vai ficar divulgado direitinho. Eu queria ir com vocês para Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 2. Nós já lemos esse verso aqui uma vez e hoje eu queria ir com ele novamente. Em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14. Vamos ler a partir do verso 11, né? A partir do verso 11, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 11. E diz assim, ó: pois tanto o que santifica, que é Cristo, como os que são santificados, que somos nós, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu me lembro uma das primeiras vezes em que eu me deparei com o pavor da morte. Eu era adolescente e pelo incrível que pareça, isso aconteceu numa classe de escola bíblica dominical. Eu estava ouvindo um camarada falar e ali ele retratou a possibilidade da morte. Mas hoje eu entendo que a possibilidade da morte fora retratada de uma maneira um tanto quanto cênica, né? Porque na verdade a construção do pensamento dele seguia na direção de querer construir uma ideia sobre o arrebatamento. Então, morte tinha que ser a coisa mais esdrúxula, pavorosa, horrenda que se poderia imaginar. E foi assim que eu produzi a minha primeira ideia de morte, participando daquela escola bíblica. E quando eu me deparei com a possibilidade do fim, eu que naquele momento era um adolescente ávido por viver, queria tanto poder ter inúmeras experiências, e quando você se depara com a possibilidade do fim, né, essa possibilidade do fim engasga dentro de você um fluxo muito grande de vida. E esse fluxo engasgado, ele produz o desespero. E uma vez desesperado, o professor da classe bíblica, eu fiz a pergunta que pode parecer simplória, eu fiz: como a gente tem como não morrer? Existe essa possibilidade? E o professor da classe bíblica virou para mim e falou: só se você for arrebatado. Se você for fiel até o fim, Enoque, tipo Enoque. Isso, aí vai ter o arrebatamento. Você acredita que aquilo me consolou de uma tal forma? E para mim foi tão importante crer na possibilidade do arrebatamento como sendo aquilo que me livraria do que se formou como desespero tão grande dentro de mim. E eu passei a acreditar ferrenhamente no arrebatamento como possibilidade de me privar do fim, da morte, ou pelo menos da morte como fim. E isso sustentou, parece que me segurou durante, boa parte do tempo. Quanto tempo? Pelo menos enquanto eu estive ali em meio à igreja evangélica, foi o tempo que segurou. Só depois que a consciência começou a dilatar, mesmo lá dentro, é que de alguma forma eu pensei que eu começaria a ter que pensar a ideia de morte de uma maneira diferente, como ela me foi introjetada naquela fase, né? E assim foi. Fui eu querendo repensar como que isso poderia se dar, porque a grande verdade é que o arrebatamento, logo depois eu comecei a entender que poderia ser algo que não aconteceria na minha geração, propriamente dito, né? Isso é uma possibilidade, do arrebatamento não acontecer na minha geração. E ali, quando eu comecei a ter esse entendimento de que o arrebatamento não poderia acontecer na minha geração, aquele desespero que foi adormecido, ele começou novamente a voltar, né? Se de novo, voltar a se estabelecer novamente, né?
E aí alguma coisa precisava ser feita, porque tinha um rescaldo de afeto e de sentimento vivo demais dentro de mim que eu não poderia passar desapercebido. Eu sei que esse afeto, que esse sentimento, que tem a ver com o nosso instinto de autopreservação, uma vez extremamente desenvolvido, isso começa a se tornar a mãe de todas as ansiedades, né? Primeiro porque tudo a gente começa a ter uma sofreguidão antecipada antes da devida realização do evento. Como se por alguma razão você fosse ser tolhido, impedido de vivenciar certas coisas boas dessa vida. E tudo aquilo que se configurasse como bom, como prazeroso, como plausível, começou a ser uma coisa que suscitava uma ânsia muito grande. E essa ânsia, ela gera angústia, ela gera sofrimento, ela mobiliza a gente de uma tal forma que parece até causar um transtorno toda vez que você se depara diante de uma coisa boa, né? Diante de uma coisa legal, diante de uma coisa que você está para vivenciar de maneira prazerosa, de maneira agradável. Mas enfim, notando essas realidades do lado de dentro, eu fui pedindo em oração para que de alguma forma se estabelecesse como entendimento uma compreensão que pudesse organizar essa energia dentro de mim. E aí é que você vai percebendo que o pavor da morte via instinto de autopreservação é uma coisa que vai te engolindo. Se você não tem nada para bloquear aquilo, porque a maioria de nós lida com esse tipo de punção querendo esquecer disso, querendo não lembrar disso. Frequentemente a gente deixa de ir no enterro, né? A gente não vai num velório, a gente deixa de ir no cemitério, a gente, ao falar de morte, a gente já quer mudar logo de assunto, já quer bater na madeirinha, porque a gente pensa que, tirando isso da mente, de alguma forma a gente dá conta de não entrar em contato com aquele sentimento. Mas não entrar em contato com aquele sentimento, a gente não está falando de morte propriamente dita, mas a gente está com a vida e o olhar completamente achacado pela ansiedade. E aí a ansiedade começa a ser o sintoma incontrolável daquilo que na verdade a gente não quer olhar de frente. Porque na verdade a gente tem uma punção de vida que clama por uma expressão onde tudo aquilo que se configura morte gera angústia dentro da gente. A angústia do pavor da morte. E aí a gente se torna escravo. A gente se torna escravo da precipitação, a gente se torna escravo da impulsividade, a gente se torna escravo de uma série de movimentos dentro da gente que se promovem no meio da angústia e levam a gente a certos atropelamentos de decisão, de atitudes, e que vão embaralhando o nosso meio de vida todinho, porque o substrato que move esse tipo de dinâmica dentro da gente não é outra coisa senão o pavor do fim. E foi aí que, pela via da leitura, do entendimento, da tentativa de melhor compreender todos esses elementos, eu fui observando a atitude dos apóstolos, a leitura dos personagens que passaram por uma elaboração diferente desse conceito de morte, e fui vendo todos eles apresentarem uma leitura e uma atitude totalmente diferente em relação à morte do que a gente vê, em geral, as pessoas lidando. Eu começaria, por exemplo, por Jesus. Você olha para Jesus, o modo como ele fala acerca do fim dele. Importa que eu vá. Está chegando a minha hora, chegará o momento em que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Ora, isso transtornava os discípulos que ouviam isso. Mas Jesus
consolava-os acerca do próprio fim. Que fim é esse, se não um fim relativo? Olha o modo como Jesus fala acerca da partida de Lázaro. Lázaro dorme. Mas foi porque os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. E Jesus estava dizendo isso fazendo referência à realidade dos fatos, mas os discípulos não capturando a ideia do que Jesus disse, foi aí que Jesus precisou falar literalmente: Lázaro morreu. Porque os discípulos estavam pensando: mestre, se Lázaro dorme, para que a gente vai para lá se o negócio está tenso para o nosso lado lá, para o lado de lá? Jesus disse: Lázaro morreu. E foi aí que a ficha deles caiu, e aí eles começaram a se mobilizarem para ir para lá. Então Jesus, ele vai sutilmente desconstruindo um vício interpretativo que apontava para um problema, não na morte em si. Mas aonde que estava o problema? Aqui, no nosso olhar. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, dizia ele. Mas se os nossos olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. Até a luz que há em ti será trevas. Então, o que eu vejo Jesus operacionalizando com os discípulos numa pedagogia maravilhosa é a modificação do olhar. Porque é interessante que, por mais que ele se coloque como sendo a ressurreição e a vida, a morte propriamente dita continua acontecendo. Mas então qual é o X da questão? Felipe, a morte sob todas as formas, das trágicas até aquela bonitinha. Até as bonitinhas. Aquela bonitinha que só dorme. Isso. Né? Ele vai o tempo todo trabalhando o nosso campo de Siloé, né? Da torre até o cara que... Nesse trecho, em Lucas 13, as pessoas tentam chamar a atenção de Jesus para estabelecer determinadas leituras de causa e efeito, como se o tipo de morte estivesse atrelado ao tipo de vida. Né? O sujeito morre de maneira mais horrenda, de forma correspondente ao modo como ele conduziu a vida. Algumas vezes você pode até citar esse tipo de coisa, mas se você for fazer uma análise histórica, não fecha, nem com João Batista, a conta não fecha. João Batista, olha como é que ele morre. Um dia rebolando ali, isso, por conta de uma denúncia, ele morre decapitado. E para ver aí os maiores ditadores sanguinários, psicopatas, muitos deles morreram com honrarias, né? Velhinho, morreram com honraria. De modo que a primeira coisa que Jesus vai desconstruindo aí é de que o que importa não é o modo como se morre, é o modo como se vive. E de que a verdadeira morte que ele denuncia está para além daquela que mata o corpo. E de que a que mata o corpo não denuncia necessariamente a falência do ser. Porque a morte do ser, às vezes, pode acontecer mesmo com o corpo estando vivo. E é esse paradoxo que a grande maioria não consegue entender. Mas ele tem uma fala em João, capítulo 14, que eu acho extraordinário, quando ele diz lá no versículo 28, mediante a consternação dos discípulos dele, que a ficha deles estavam começando a cair em relação à gravidade e à seriedade do que Jesus prenunciava, de que o fim dele estava próximo, de que ele estava para morrer, e os discípulos já não conseguindo refutar, porque a última que Pedro refutou recebeu um arré da Satanás, né? Então eles resolveram ouvir em silêncio o que Jesus dizia, mas eles ficavam notoriamente transtornados com essa notícia, porque a morte do corpo para eles ainda traduzia uma aflição, ainda traduzia o fim, ainda traduzia desfecho, ainda traduzia interrupção, inexistência. E aí Jesus vira para eles e fala uma coisa intrigante no versículo 28 do capítulo 14. Ouvistes que eu vos disse, vou
e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegria é maior do que eu. Se me amasseis, Jesus vira para eles: olha, eu estou sentindo vocês transtornados, mas se vocês entendessem, se vocês crescem, vocês ficariam alegres de que eu vá. Fala para mim, na linearidade da nossa compreensão das coisas aqui no mundo presente, quem é que em sã consciência iria se alegrar com o que Jesus estava para passar? É muito louco essa fala aqui. Ou é muito louco essa fala aqui, ou sinceramente muito louca é a nossa limitada compreensão acerca do significado das coisas, sobretudo do significado da morte. O nosso instinto de autopreservação ganhou um absoluto tão grande no modo como a gente lida com a gente mesmo e a vida, que ele se tornou o principal obstáculo do nosso senso de continuidade, sobretudo para aquilo que de eterno habita o nosso ser. Tanto habita o nosso ser, é que é justamente esse núcleo do que é eterno que tem a capacidade de produzir os piores sintomas que a gente pode imaginar. Na forma de depressão, na forma de ansiedade, na forma de angústias inomináveis. Porque esse termo, fundo do poço, ele se aplica a inúmeros contextos, menos ao que concerne a nossa alma. Porque a nossa alma não tem fundo. Ela pode produzir as angústias e as depressões mais inomináveis. Mais inomináveis. Por quê? Porque a eternidade habita a nossa alma. E se o nosso olhar não oferece, não permite a produção de nenhum caminho que viabilize o fluxo desse tipo de potencial que habita a gente vai conseguindo se distrair até os 50 no máximo. Depois dos 50, o corpo começa a avisar que nem Jesus, importa-vos que eu fique. Né? Não é? O corpo ele começa. Fala aí, dá um testemunho aí, o pessoal aí dos 50. É ou não é? O corpo começa a dar um testemunho. Olha, importa-vos que eu fique. Mas olha, eu não cheguei aos 50, mas já em março eu fui fazer uma cirurgia de ablação do corpo dizendo, ó, dessa vez eu vou até colaborar com você. Dessa vez eu vou pegar leve com você, mas não se empolga não. Não, o corpo ele vai, importa-vos que eu fique. E o corpo ainda diria, se me amasse, você trabalharia leve com essa ideia. Porque daqui pra diante eu só vou te dar a porrinha ação, velho. Não vai ser fácil. No que concerne o corpo, a gente não pode ter ilusões em relação a isso. A gente vai tentando fazer o melhor que nos esteja acessível. Mas tem muita coisa que é inevitável. E é aí que eu olho, por exemplo, para uma outra leitura, por exemplo, de Paulo. Aí a gente vai lá para Filipenses e olha a sacada desse camarada, que são sacadas assim que você vê, ou nós temos um transtorno psiquiátrico em curso aqui, ou a gente tem uma possibilidade de compreensão que na aparente loucura em que ele se propõe, ele concede ao sujeito um equilíbrio, uma moderação, uma paz, diante de cenários em que a maioria de nós surtaria só de imaginar. Você entendeu? E sinceramente é o que eu busco para mim. Eu não sei vocês, é o que eu busco para mim, porque a minha alma é intensa demais para eu ficar locando essa energia naquilo que na verdade é apenas um paliativo, apenas distrai, mas não alimenta, não pacifica e não satisfaz as demandas reais da alma. E aí olha a fala de Paulo em Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 1,
a partir do verso 20, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha que interessante, ele passeia com o arbítrio dele entre querer viver e morrer, sem que isso se configure como depressão. Sabe? Porque também tem gente que transita nisso, mas você vê que a energia é da depressão. Aí ele não. Da produção. Da produtividade, você vê punção de vida tem aqui. Antagonismo, é vida e morte, ó. Isso. Aqui eu vou viver, aqui eu vou morrer. Não, aqui é porque não, ele entende que pelas duas formas ele vai viver. Só que uma vai ser um pouco mais dolorosa, mas mesmo com a dor, mas possuindo significado, todavia pedregosa se torna tolerável, meu amigo. A gente vai viver para entender isso. Ora, de um lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Cara, eu acho isso extraordinário. O arbítrio transitar numa elucubração entre a vida e a morte do corpo, sem que isso traduza uma energia depressiva, negativa, de fim. Portanto, a vitória sobre a morte e o seu poder sobre nós, ela se encontra no olhar, na maneira como nós lemos e interpretamos cada coisa. A viagem que eu fiz da minha adolescência, daquele desespero que tomou o arrebatamento como o único consolo de eu não passar pela morte do corpo, porque em relação à morte do corpo eu traduzia como sendo o fim da existência. E aquilo era que produzia em mim um desespero de uma tal magnitude que eu precisava agarrar alguma coisa. Ela evoluiu de uma tal forma, numa conversão do meu olhar, em crer naquilo que Jesus dizia, no mesmo capítulo onde nós lemos aquele trecho aqui de João 14, quando Jesus dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu irei para lá vos preparar lugar. Olha que interessante. Um lugar não lugarizável, porque em se tratar de eternidade, não existe lugar, existe espaço para ser. E é a continuidade desse ser que está garantida por intermédio da ressurreição dele. Porque se ele vive, nós viveremos também. E essa evolução, ela chegou até o ponto de 2016, quando o Papai do Céu convoca o meu pai, e eu participo ali próximo do meu pai, o desdobramento rápido e agressivo do câncer sobre o corpo do meu pai, que vai de setembro de 2016 até novembro de 2016. Dia 19 de novembro é quando o Papai do Céu convoca o meu pai. E eu entro ali dentro do quarto do hospital, onde o corpo do meu pai já estava dentro de um saco preto, apenas com a cabeça de fora, e toda uma comoção. E eu entro ali com uma estranha paz. Uma estranha paz, onde eu vejo pessoas queridas desabafando e buscando consolo comigo, que era o filho do meu pai que estava ali ao lado dele. E depois a gente saiu dali, nós fomos para a casa da minha madrasta, da esposa dele.
E a minha irmã virou para mim e falou: Felipe, como que você consegue não chorar num momento como aquele? E eu virei para ela e falei assim: Olga, eu chorei. Teve momentos em casa que eu chorei. Mas eu olho para ali e eu não via o nosso pai. Eu via um casulo ali. Um casulo. Como muitas vezes eu já vi. Vocês já viram a cobra quando troca de pele? Né? A próprio casulo da minhoca, da borboleta, depois que ela virou. A cigarra. Né? A cigarrazinha. Né? Não adianta que você vê ali o casulo ali. o estado da cigarra está melhor do que Já mudou. Já mudou, transformou a forma de vida. Não tem como eu chorar pelo casulo se eu sei que ali ocorreu uma transformação para algo sublimemente superior ao que um dia já foi. Quando o nosso olhar se altera em fé, não tem como você lidar com a morte mais da mesma maneira. E tudo em você começa a acalmar, porque a sensação de fim ela é desconstruída. O fim já não te assusta mais, porque aquilo que deveria ser o ápice do desfecho, daquilo que mobiliza o nosso instinto de autopreservação para o fim, foi desmobilizado. E agora você vive com um senso de continuidade daquilo que foi conquistado para a gente na cruz, pela ressurreição. E isso, em fé, ganha vida própria dentro da gente. Cresce, amplia, pacifica. E aí as pessoas falam: pô, Felipe, você lida com tragédias, você vai ouvindo o problema. Como é? Assim, nada termina aqui. Você olha tudo diferente. Por exemplo, eu estava olhando o caso, vocês devem estar acompanhando, dessa criança que foi mutilada, esquartejada pela mãe e a companheira dela. Sabe, Felipe, como é que você vê essa história? Eu vejo uma intervenção misericordiosa de Papai do Céu tirando essa criança. Tirando essa criança. Primeiro porque se Papai do Céu não interfere e não leva essa criança, quem é que ia perceber o que estava acontecendo? Já fazia 1 ano que essa criança tinha tido o pênis mutilado e ninguém percebeu. As crianças mal iam para a escola, elas eram trancafiadas o tempo todo, e é o que está até se constatando em cárcere privado ali dentro o tempo todo. Então ninguém notava. As piores bruxarias e perversidades eram feitas ali dentro e ninguém percebia. Até que o Papai do Céu chamou. E agora essa criança ela foi abraçada num absoluto de vida. Ela entendeu e entende até mais do que eu estou entendendo. Ela foi mergulhada num absoluto de amor. Inferno é para quem fica. E vai ter que lidar com as implicações e o efeito rebote disso tudo do lado de dentro, que até esse corpo aqui disfarça. Porque tem muita gente que vai para frente da câmera sorrindo, com uma pseudo-perversidade, mas só Deus e aquela pessoa sabe o que se passa dentro dessa configuração interior. Desculpe te interromper, Sim, você falando sim. dessa experiência que você teve em relação ao seu pai. Sim. Tive a mesma experiência com minha mãe. Ok. Primeiro foi com meu pai, quando ele faleceu, para mim foi mais traumático, pela forma como foi. Ok. E até para eu lidar com isso demorou um tempo. Porque foi muito repentino. Já da minha mãe foi um processo mais longo, mais sofrido até. Porque foi questão de câncer, então foram 5 anos de luta. Mas quando o Papai do Céu chamou, né, e ela foi, eu me lembro bem que durante o enterro as pessoas choravam, tinha gente que ficava assim: poxa, como é que foi isso? Por quê? Não sei o quê. E eu estava tranquilo, sabe, sereno, até sorrindo. Eu falei: gente, pense pelo seguinte prisma: o pior já foi. O sofrimento acabou, tanto para ela quanto para mim. Porque para mim era um sofrimento diário. Lidar com a incapacidade minha de poder atender aos clamores dela, e dela também de não conseguir fazer o que ela gostaria de fazer, que sempre foi uma pessoa muito ativa. Né? Então eu falei: gente,
O que está aí é só um corpo, uma matéria. O sofrimento acabou, ela está muito melhor agora. Aonde quer que ela esteja, não tem mais sofrimento, não tem ranger de dente, não tem nada. E a gente que está aqui, e a gente espera chegar ao fim, que seja pelo menos uma serenidade, uma tranquilidade, sabendo que o pior já passou. Então aquilo me trouxe uma paz tão grande, apesar de ser um momento de dor, que eu comecei a encarar de uma forma diferente. Não que eu não tenha um pavor, não tenha um medo, eu acho que é natural. Sim. Mas não é uma coisa que me deixa assim em pânico como ficava. Então, são momentos de perda que a gente tem. Para mim, essa perda dela, vamos colocar como desaparecimento, me fez crescer muito. Eu aprendi muito. Essa perda da convivência imediata, né? Eu aprendi muito. E até citando um pouco aquele livro do Caio, que sofrimento ensina muito. Sim. Leu? Não cheguei a ler, não. Eu vi alguns trechos, eu peguei no livro até o final. Mas eu fiquei assim impactado com algumas coisas que eu vi e pelo que eu passei. Eu falei, caramba, a gente às vezes se apega com tanta coisa, né? É verdade. Isso aqui é um período que a gente passa em que a gente se apega com coisas muito pequenas demais. E o que interessa, para a nossa evolução, a gente deixa de lado. Isso. É isso que a compreensão e a assimilação da eternidade, que não anula, mas ela coloca os nossos instintos do tamanho e na medida que eles precisam ter, é que vai levando a gente a reconfigurar a nossa tradução do que tem valor e das nossas importâncias, que geralmente é o que fica totalmente desregulado e subvertido dentro da gente. A gente enaltece e valoriza o que é passageiro, enquanto aquilo que traduzirá na qualidade do nosso ser, a gente não identifica como sendo um tesouro a ser preservado e a ser melhorado e aperfeiçoado dentro da gente. Então hoje eu quis trazer essa contribuição muito mais por inúmeras situações que essa semana eu me deparei com o tema morte, e que você vê que é ainda algo que perturba muitas pessoas. E o Evangelho, ele dispõe de um tesouro que dinheiro nenhum pode pagar pela compreensão e os benefícios que essa compreensão produz na alma, te habilitando a transitar pelos assuntos mais escabrosos e delicados que a cultura dos homens estabelece como sendo, às vezes, verdadeiros tabus. Aquilo que a gente não fala, não toca, não chega perto, até como uma forma de inocular os efeitos nocivos daquele assunto sobre o que a gente não sabe lidar dentro da gente, né? E o Evangelho vai habilitando essa liberdade onde você entra e sai de um jardim florido com a mesma paz com que você entra e sai de um cemitério. Porque, na verdade, a morte foi vencida e a morte do corpo já não representa o fim da existência, mas, pelo contrário, a passagem da presente existência para um modo de existência infinitamente superior, sublime e mais amplo. É o que eu creio, é o que eu compartilho e é o que eu peço a Deus, que desabroche no nosso coração e no nosso olhar essa fé, que não vem de nós, vem dele, e nos habilita a viver a vida de maneira muito mais desassombrada, pacificada, menos angustiada, alegre, até mesmo diante dos contextos mais paradoxais. Que Papai do Céu suscite em nós esse espírito, esse é o meu desejo. E vamos então fazer a nossa oração, gente boa. Beijo grande para quem nos assistiu
Próxima vez é dentro da sala, mas se não rolar a sala, a gente volta para trás.